Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características físicas e territoriais dos continentes Europa, Ásia e Oceania. O que seriam essas características físicas? O próprio nome física, ele nos remete à natureza, ou seja, são as características da natureza do nosso planeta. No caso da geografia, a gente aborda questões sobre o relevo, sobre a hidrografia, vegetação e clima, que são elementos que estavam antes mesmo dos seres humanos habitarem o planeta Terra. Então tem uma parte da geografia que se preocupa com isso. E territoriais. O que é um território? É um local delimitado por práticas e relações de poder. Como que as pessoas se relacionam, quais fronteiras elas constroem. E aí a gente verá algumas características sobre a Europa, a Ásia e a Oceania. Existem vários modos da gente regionalizar o mundo. Um dos modos mais conhecidos é esse aqui, ó, regionalizar o mundo entre Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Mas o que é cada um? E de onde veio essa ideia? Então a ideia de Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, ela é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão de que a Europa é o centro do mundo. Os europeus eles tinham essa visão de velho mundo porque até 1500 eles conheciam apenas essa parte aqui ó, do mundo. Estão vendo? Essa parte eles denominaram de velho mundo, ou seja, engloba continentes como a África, a Ásia e a Europa. Não se tinha noção de que existia a América e muito menos a Oceania. Mas aí lá nos anos de 1500, toda essa grande barreira de água, tá vendo aqui ó, na imagem? Essa grande barreira de água ela foi possível vencê-la através das tecnologias. Qual que era a tecnologia da época? A melhor tecnologia da época em termos de transporte eram as caravelas. Então, os europeus desenvolveram caravelas, desenvolveram naves, que tornaram possível atravessar toda essa extensão de água aqui e descobriram do outro lado do Oceano Atlântico um novo continente. Eles viram que aqui habitavam pessoas muito diferentes, com nações muito diferentes. E então eles viram que se tratava de um outro mundo e denominaram esse espaço aqui de Novo Mundo, ou América, né? Aí vocês sabem muito bem da história, como que foi, que eles chegaram, invadiram, destruíram com a estrutura das nações que existiam aqui e acabaram se sobrepondo a elas. As navegações continuaram. Então, 200 anos, pouco mais de 200 anos depois de descobrir o Novo Mundo, eles descobriram mais um continente, aqui, que também já tinha suas nações, tinha os povos que habitavam a região, e eles chamaram essa região de Novíssimo Mundo. Esse é um jeito de regionalizar o mundo, um jeito eurocêntrico, ou seja, na visão dos europeus, que coloca eles como protagonistas da história. No caso da aula de hoje, quais os continentes nós estudaremos? A Europa, a Ásia e a Oceania. Lembrando que nos anos anteriores vocês já estudaram a América, a África, o Brasil e a parte da geografia física, né? Neste ano a gente foca mais nesses três continentes. Então, Europa e Ásia, juntos, estão vendo aqui ó, a Europa mais a Ásia, eles formam um blocão só, um bloco de um continente só chamado de Eurásia. Junto com a África, todo ele está conectado. Então, as culturas que se desenvolviam, os reinos africanos que se desenvolviam aqui, eles tinham ciência dos reinos que tinham no Oriente, dos reinos que tinham na Europa, e eles tinham uma certa conexão. Por quê? Porque existe essa ponte de terra aqui, ó. Mas por que nós separamos, então, a Europa da Ásia? Nós separamos a Europa da Ásia para ficar mais fácil estudar. E quais são os limites entre esse continente? Olha aqui, ó. Estão vendo essa rugosidade aqui no mapa? Essa rugosidade aqui, ela nada mais é do que isso aqui, ó, uma cadeia de montanhas chamadas de Montes Urais. Se você está deste lado da montanha, ou seja, você está aqui, você é chamado de europeu. Agora, se você passar para o outro lado da montanha, você estará na Ásia.
Outra barreira natural que separa a Ásia da Europa é o Mar Cáspio. Essa porção de água aqui, ó, o Mar Cáspio, aqui tem uma imagem dele, também é uma das barreiras. Se você está desse lado do Mar Cáspio, você é europeu. Se você está do outro lado do Mar Cáspio, você será asiático. E ainda temos o Cáucaso. O Cáucaso é essa formação montanhosa, que também, se você está ao norte do Cáucaso, você será europeu. Se você está ao sul do Cáucaso, você será um asiático. E aí, por último, o rio Ural. Ele nasce lá nos Montes Urais e ele deságua aqui no Mar Cáspio. Se você estiver na margem direita, você estará na Europa. Se você estiver à esquerda do rio Ural, você estará em continente asiático. Mas afinal, separamos a Europa e a Ásia por quais fatores? Não são fatores físicos, apesar de existir uma montanha, não é por isso que a gente separa, não é pelo fato da montanha, mas sim por fatores históricos e culturais. Ou seja, a Europa, ela segue um caminho diferente do Oriente, do sul da Ásia, do Oriente Médio. Esses fatores históricos, culturais, eles são claros. Por exemplo, né, na Europa, e no Brasil também, né, a gente segue a filosofia greco-romana. Lá na Ásia tem várias outras filosofias que baseiam a sociedade deles. Na Europa, a religião predominante é a cristã. Na Ásia, vocês podem ver que no Oriente Médio, por exemplo, as pessoas acreditam no Islã, né? Então são fatores que fazem com que a gente tenha que separar. Separando eles, fica até mesmo mais fácil de estudar. Então, pessoal, vocês já viram que a gente separa os dois continentes para estudar. Nesse mapa aqui, que tem no livro didático de vocês, a gente pode ver que existe uma referência aos aspectos físicos da Ásia. Nesse caso aqui mostra o relevo, estão vendo aqui, ó, tem uma escala que mostra a altitude do relevo, né? Ou seja, os tons de verde são as áreas mais baixas, os de amarelo são as áreas de altitude média e os tons de marrom ou avermelhado serão as áreas mais elevadas. Podem ver que nesse mapa aqui, as áreas mais baixas são no norte do continente asiático e no leste. É onde predominam as planícies, ou seja, são lugares planos com pouca elevação em relação ao nível do mar. Normalmente variam entre 0 e 200 metros de altitude. Mas, no geral, o que predomina no continente asiático são os planaltos. Estão vendo aqui, ó, as áreas em amarela são todas áreas de planalto. Mas temos também as áreas de montanhas. Estão vendo aqui, ó, essas áreas em marrom são áreas montanhosas. Como que se formam essas montanhas? Então, essa montanha aqui, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, essa cordilheira aqui começou a se formar de 60 milhões de anos para cá. Aqui nessa imagem, nessa animação, ele mostra justamente, ó, o subcontinente indiano, ou seja, a Índia, colidindo com o continente asiático e gerando aqui uma grande elevação. Essa elevação que vocês estão vendo é justamente aqui o Himalaia, e ele está se formando até hoje. Mas, professor, como que a Índia se movimenta? Olha aqui, ó, esse esqueminha, tá vendo esse esqueminha? Ele explica como que as placas tectônicas se movimentam. Tá vendo aqui, ó? Dentro do manto da Terra existe um movimento circular, né, de material magmático. Então, como que acontece isso? Quando o material está aqui próximo do núcleo, ele aquece e ele tende a subir, porque ele está com mais energia, ele está mais expandido, ele está mais leve. Então ele sobe. E aí quando ele sobe, ele resfria e a tendência quando ele resfria é ele descer. Então ele gera um movimento, parecido com aquele movimento de fervura da chaleira. Um movimento lento, porém é um movimento constante. Estão vendo aqui em cima desse magma, nós temos a crosta terrestre, ou seja, essa parte aqui, ó, da Índia. Então ela está indo nessa direção. O que que acontece com a outra parte lá, que ou está parada ou pode estar vindo contra ela? Vai acontecer a colisão. E essa colisão justamente o que gerou o Himalaia. Estão vendo aqui, ó, formação do Himalaia. É assim para todas as formações montanhosas jovens do mundo, tipo os Andes, as Rochosas, os Alpes,
o Cáucaso, eles seguem esse mesmo processo aqui. É assim que as placas tectônicas se movimentam e é assim que a gente vai ter a formação desse relevo jovem. Lembrando vocês que em geologia, jovem quer dizer relevo de 60 milhões de anos para cá. Né? Então, quando a gente pensa em jovem na geologia, são muitos anos, 60 milhões de anos. Então, esse é o relevo, né, do continente asiático. Mas na Ásia também, né, sobre esse relevo, a gente tem a hidrografia. Você pode ver que a hidrografia do continente asiático ela é bastante rica. Tem o rio Obi, Yenisei, Lena, tem o Hanghu, que traduzindo para português é o rio amarelo, chamam de rio amarelo justamente porque ele tem a coloração amarela. Tem o Yangtze com o Hanghu, são rios super importantes para a China. Tem o rio Hindu, tem o rio Ganges, enfim, tem rios históricos como o Tigre, o Eufrates, da Mesopotâmia. É um lugar com muitos rios importantes, o Amudária, o Sirdária, que deságua no Mar de Aral também. E para que servem esses rios? Alguns deles, né, como o Obi e Yenisei, servem para navegação. Né? O problema desses rios é que durante o inverno eles ficam congelados. Mas servem muito também para isso aqui, ó, geração de energia elétrica. A China, vocês sabem que é uma superpotência mundial. Em breve será a maior potência do mundo. E a China, ela precisa de muita energia. Então, o que ela faz com os rios dela? Estão vendo esse rio azulzinho aqui, ó? O Yangtze, que quer dizer rio azul, ele foi represado. Essa aqui é uma imagem da maior usina hidroelétrica do mundo, chamada de Três Gargantas. Olha só. E eles represaram para gerar eletricidade. Como que gera eletricidade? Só você vai lá, faz a represa no rio, estão vendo que a água aqui em cima ela está no alto e ela, por gravidade, ela tende a cair. Essa diferença de estar lá no alto até o caimento aqui embaixo é chamado de potencial energético. Então ela tem um potencial lá de gerar energia. Aí você canaliza essa água, manda ela para uma turbina, essa turbina vai girar um gerador de eletricidade. Esse gerador vai dar um empurrão nos elétrons, né, nos solenoides, nas bobinas que existem lá dentro dele. E esse elétron, recebendo o empurrão da água, acaba chegando até nossas casas. Estão vendo aqui ó, o elétron passando, ele está recebendo o empurrão de quem? Da água. E aí a água vai embora. Então, lá na Ásia existe um grande potencial energético para a geração de hidroeletricidade. Por que existe esse grande potencial? A gente viu no mapinha do relevo, olha, vou voltar aqui para vocês, no mapinha do relevo, que predominam planaltos. Planaltos são excelentes para a geração de eletricidade. Planaltos com grandes rios, é claro, né? Esses rios vão ter um potencial energético. Se for um rio de planície, ele não vai ter essa queda d'água aqui e vai ter um baixo potencial energético. Então o Brasil ele tem muitas hidrelétricas, por quê? Porque o nosso relevo ele é predominantemente de planaltos. Né? Assim como a Ásia, nós temos aqui terrenos muito antigos, muito desgastados, que fazem com que mais de 80% da nossa eletricidade venha dessa força da água. A Europa, por sua vez, já é diferente. Ele é um continente bem menor que o continente asiático. Olha só, vocês estão vendo que a Europa ela tem várias formações de planalto na parte sul, mas o que predomina na paisagem europeia são as áreas de planície. Olha aqui ó, o verdinho, ó, de 0 metro a 200 de altitude. Toda essa área, a maior parte da Europa, predomina o relevo de planície. E os rios na Europa, em geral, vocês podem ver que eles são relativamente pequenos. Olha aqui, por exemplo, o rio Reno. Ele nasce aqui nos Alpes, as partes altas aqui ó, da Europa, e ele corre um pouquinho só e já cai no oceano. Olha o rio Po, por exemplo, lá da Itália. Ele também nasce nos Alpes e corre um pouquinho e já deságua no Mar Adriático. O rio Tejo, mesma coisa, o rio Douro. Então, no geral, os maiores rios, né, que poderiam oferecer um potencial energético não oferecem porque eles estão nas áreas de planície. Então, o relevo da Europa, por ela ser um continente relativamente pequeno e muito recortado,
a gente vai ter esse problema. Não quer dizer que os rios da Europa não sejam muito utilizados, eles são utilizados para o transporte. Estão vendo essa imagem aqui? Ó? Essa imagem aqui de uma hidrovia, ela faz parte da hidrovia Reno-Danúbio. É interligação, os caras foram lá, fizeram uma obra de engenharia e interligaram esses dois pontos aqui ó, na Alemanha. Hoje você pode pegar um barquinho lá no Mar Negro e vir subindo o Danúbio até chegar lá no Reno, e aí você vai parar lá do outro lado, lá nos Países Baixos. Estão vendo? Então a hidrovia Reno-Danúbio, ela é muito importante na questão do transporte. E aí eu coloquei para vocês aqui uma imagenzinha de uma termonuclear. Por quê? Porque esses rios da Europa, por eles serem relativamente pequenos e com pouco potencial para geração de hidroeletricidade, lá na paisagem da Europa você vai ter muito reator nuclear, né? Porque eles precisam extrair energia dos átomos para suprir a demanda, que é uma demanda gigante. Vocês sabem que país rico gasta muita energia. E aí então eles são super aproveitados, esses rios. Vamos falar um pouquinho sobre o relevo da Austrália para finalizar? Então, a Austrália vocês podem ver que ela tem um relevo parecido com o do Brasil, ou seja, não tem montanha nenhuma. Estão vendo os picos mais altos da Austrália aqui, ó, 2.000 metros, 1.200, 1.500. Isso são elevações de planalto. Quer dizer então que o relevo da Austrália, né, os terrenos da Austrália são terrenos muito antigos. São terrenos que em alguns casos você encontra rochas lá de 2 bilhões de anos de idade. São rochas muito antigas. E olha o que predomina na Austrália, então, as áreas de planalto, né? Estão vendo todas essas áreas aqui. Na área central, uma área de planície. A Austrália, ela é uma região muito pobre em rios. Estão vendo? Ó, toda essa área aqui da Austrália quase não tem rios, né? Quase não tem rios importantes. Os rios mais importantes, por exemplo, o rio Darling, ou Querido, né? O rio Murray, eles se localizam na parte leste. Essa área aqui não existem muitos rios porque é uma área de formação desértica ou semidesértica. E aí dificulta a formação dos riachos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.